Olá, meu nome é Renata Fernanda Lima de Mello. Eu sou mestranda pelo Programa Associado de Pós-Graduação em Artes Visuais, UFPB-UFPE. A minha comunicação se chama O Nordeste Cristalizado, Reflexões a partir da obra Retirantes, de Portinari. Essa é uma reflexão inicial, ela faz parte do meu primeiro capítulo da dissertação, onde eu procuro uma espécie de historiografia das imagens do Nordeste e do Sertão. Então, é isso, assim, é uma provocação para pensar a representação imagética do Nordeste. E aí ela parte da teoria de invenção do Nordeste, do Albuquerque Júnior, e entra na discussão sobre a sobrevivência das imagens. E usa, né, essa obra dos Retirantes, de Cândido Portinari, de 1944, para fazer essa discussão. Primeiramente, eu gostaria de falar do Nordeste enquanto região. Antes disso, falar que eu vou passar rapidamente por alguns tópicos para chegar na imagem do Cândido Portinari, mas para embasar o assunto do qual estou falando, né? O Nordeste enquanto região geográfica e histórica. O Nordeste é uma das 5 regiões brasileiras e, segundo a Embrapa, ele se divide em 4 sub-regiões, sendo elas Zona da Mata, Meio Norte, Agreste e Sertão. Por que é importante falar disso? Porque muitas vezes o Nordeste se confunde com o Sertão. O Sertão é uma parte do Nordeste, mas muitas vezes nessa representação imagética, o Nordeste acaba sendo representado unicamente como o Sertão, e um Sertão caricato, né, sempre homogêneo. E passando rapidamente, né, para a parte histórica sobre o Nordeste, segundo Durval Muniz de Albuquerque Júnior, antes do Nordeste ser o Nordeste, como a gente assim conhece, ele era dividido era simplesmente conhecido como o Norte do país. E começa essa divisão, né, essa divisão como Nordeste, na cerca de 1877, onde políticos tentaram angariar fundos para cessar, né, e lidar com a seca. A partir desse momento, o Nordeste começa a se destacar enquanto uma outra região. Mas Durval Muniz de Albuquerque Júnior disse que ela só ganha esse título em 1919. A invenção do Nordeste, como assim o autor fala, ele parte da literatura de alguns autores nordestinos, que ele faz uma crítica, né, dizendo que eles construíram, ele usa Gilberto Freire, Raquel de Queiroz, Ariano Suassuna, entre outros, para falar que eles criaram um Nordeste homogeneizante e caricato, fantástico, exótico, da escassez, do cangaço, do messianismo. E aí, esse imaginário do Nordeste, ele se perpetua na sociedade enquanto esse lugar homogêneo, né? E, enfim, esse lugar onde não existem pluralidades, esse lugar do passado. E aí eu trago também uma discussão, assim, que onde eu uso o Said, né, para falar de como, em uma certa, assim, né, porque o próprio autor, ele meio que fala que os próprios nordestinos criaram esse estigma, né, sobre o Nordeste. Mas aí ele também fala, né, assim como o Said, que o eixo hegemônico, sendo esse Sudeste e o Sul, eles usufruem desse estereótipo do Nordeste do passado para se consolidarem como lugar do futuro e da prosperidade. Passando assim rapidamente, né, para o meu ponto principal, eu começo a pensar essas questões, né, uma espécie de historiografia das imagens do sertão e do Nordeste,
e como esse lugar caricato, da escassez, da pobreza, da morte, né? E a primeira imagem que me vem, assim, foi quando eu começo a pensar, né? Porque eu parto dessa leitura do próprio Durval, no lugar da literatura. E aí eu começo a procurar esse lugar, e na mídia também, né? Nas novelas, nos filmes e tudo mais. E aí eu acho, quando eu começo a pensar as obras de arte, a primeira coisa que me vem e me atravessa, assim, é a obra Retirante, do Cândido Portinari. E o Cândido Portinari, ele não pensou essa obra como... Ele, na realidade, eu queria falar que ele pensou essa obra como uma forma de protesto, né? Ele queria protestar sobre uma coisa que ele não necessariamente vivia. Cândido Portinari era... não me esqueci o nome da cidade, mas era do estado de São Paulo. E ele queria protestar sobre esse, esse essa escassez que forçava, né, os nordestinos a saírem do seu lugar. E aí essa imagem se cristalizou com um Nordeste, uma obra de 1944, e até hoje se consolida como um Nordeste que até hoje sobrevive. E para não falar que não existe pobreza, existe, mas existe um Nordeste, né, pluralidades e enfim. E como eu estava falando sobre a sobrevivência da imagem, ele não necessariamente pensou em como, às vezes, né, a intenção do artista não era aquilo, mas aí a obra se transforma numa coisa completamente outra e até hoje vive como essa imagem concreta de Nordeste, digamos assim. E aí eu trago essa citação: um homem, para evocar seu próprio passado, tem frequentemente necessidade de fazer apelo às lembranças dos outros. Ele se reporta a pontos de referência que existem fora dele e que são fixados pela sociedade. Raul Vast, 1990, página 56. E aí é para pensar isso, né? Enquanto como essa imagem do Nordeste para as pessoas que não são do Nordeste, como esse imaginário de Nordeste, nós nordestinos, como é que a gente acessa esse lugar? A gente acessa através dessa memória coletiva. E aí é um pouco disso. E agora eu parto aqui para a obra, né? Retirantes, do Cândido Portinari. E E aí é como a gente pode ver, existem 9 personagens, enquanto eu estava fazendo isso, eu percebi que a mulher também está grávida. Então é isso, é essa coisa da família grande, é, da pobreza, da tristeza, todos têm um semblante triste. Parece, a luminosidade indica que está de dia, mas existe uma espécie de... Até o sol não é muito sol, é meio cinza, né? Existem esses pássaros que mais parecem abutres, e, enfim, uma criança que parece estar doente, né? Com a barriga grande, tem as genitálias expostas, e é isso. Eu vou passando aqui um pouco mais, para a gente ver mais de perto, né? Descalços, né? Tem ossos no chão, o chão terroso. E aí eu termino assim pensando que essa é uma imagem, enquanto pesquisadora, né, das artes visuais, que eu pretendo usar dela, né? Porque eu acho que ela tem muito frutífera e tudo mais, a gente pode pesquisar ela. Mas eu acho que a gente pode acessar o Nordeste e o Sertão, essa representação, a partir de outros lugares. E as cinzas que eu quero soprar é desse Nordeste, da biodiversidade, da caatinga diversa. E eu acho que Cândido Portinari pode ser repensado a partir desse lugar. Obrigada.